volta a falar sobre a crise provocada pelo coronavírus e retomada econômica, porque um setor importante para a economia potiguar, o turismo, está se preparando para reabrir oficialmente. Para falar mais sobre isso, já está aqui conosco, já conversou conosco também, o presidente da Associação da Indústria Brasileira de Hotéis, Zé Odécio, nosso entrevistado de hoje. Boa noite, Zé. Boa noite, Enio. Boa noite aos ouvintes da 96 mais uma vez. Zé, vamos começar por aquela polêmica chamada aglomeração na rua Praia dos Golfinhos, em Pipa. O que é que de fato aconteceu? Você tem notícia? Rapaz, aconteceu que o povo, quando se libertou, correu pra rua e tentou se abraçar, né? Uhum. Na prática é isso. Todo mundo fechado 4 meses. Ali eu posso, foi e correu. Não é o correto. Não é o desejável e certamente as providências estão sendo tomadas, um diálogo amplo entre os poderes públicos, os empresários e a comunidade, e também um trabalho de conscientização para que os turistas entendam que a gente ainda está no início dessa retomada e que nós não devemos descuidar, né? Então eu considero como uma coisa, digamos assim, normal, entre aspas, pela ansiedade das pessoas, mas nós temos que ter esse cuidado e nessa semana terá essas reuniões no sentido de ajustar para que nós façamos um trabalho de conscientização junto com os turistas para que a gente continue aberto e essa abertura se dê de forma gradativa e permanente. O senhor afirmou recentemente em entrevista que o Rio Grande do Norte pode ter um prejuízo que ultrapassará a marca dos 700 milhões de reais. É isso mesmo? É isso mesmo. Isso é uma conta de padeiro, né? Você pega a quantidade de apartamentos disponíveis, multiplica por uma diária média de X, por um percentual de ocupação e pelos dias, né? A minha conta inicial foi numa diária média de R$200, numa taxa de ocupação de 50% nesses meses que passou, porque eu considero uma baixa estação. Depois eu pego julho, faço 70% de ocupação em julho, uma diária média mais alta. E projeto para os próximos 4 meses, agosto, setembro e outubro, até outubro, e uma diária média um pouquinho abaixo da de julho, com a taxa de ocupação também abaixo da de julho. Você chega num número fácil de 750 milhões, não tem segredo ainda. É o que a hotelaria deixa de faturar com a crise. Para além disso, você tem custos, que é o custo da manutenção de cada hotel, que os hotéis demandam uma manutenção, e o custo para essa retomada, porque você tem equipamento, você tem tudo, que está tudo parado, ar-condicionado, máquinas, enfim, é um investimento que você faz nessa retomada. Portanto, o prejuízo do setor é muito grande, e não só o prejuízo econômico para o empresário, há também o prejuízo social, porque dentro dos hotéis filiados à BH, a gente tem uma média de demissões de 60%, e há hotéis que afirmam, especialmente aqueles maiores, que só retornarão às suas atividades quando efetivamente sentirem que a economia voltou e tem perspectiva de ter um faturamento pelo menos para segurar as despesas, porque do contrário você abre, como tem muitos hotéis abertos hoje, com a taxa de ocupação 10%, 15%. Da última vez que você esteve aqui, e eu perguntei para você se você tinha noção do percentual de hotéis que estavam fechados, você disse que girava em torno de 80% a 90% naquele momento dos hotéis. Alguns hotéis começaram a reabrir agora. Você tem noção nesse percentual de quantos hotéis estão reabertos? Abertos hoje, a gente tem em média 30% dos hotéis. Só 30%, Só 30%. Há uma perspectiva entre esses dias agora, até agosto, final de agosto, a gente chegar aí uns 50%, 60%. E a partir de setembro você tem um número maior, mas com aquela coisa, eu só vou abrir se eu tiver as condições necessárias para abrir. O que é isso? O turismo regional, ele não atende digamos assim, a oferta de leitos que Natal possui. É preciso que comecem a voltar os turistas de outros estados mais distantes. E, em paralelo, se começa a fazer algum trabalho para atrair os turistas do Ceará a Alagoas. E também se faça parcerias para se buscar esses turistas de outros estados mais distantes. Do contrário, alguns hotéis não vão abrir. Em relação a não vão abrir,
tem capital, esse empresário tem capital para reabrir, é um negócio que, mesmo tendo demanda, mas para reabrir, por exemplo, ar-condicionado com maresia, 4 meses fechados, ar-condicionado quebra, as TVs, como é isso? Tem linhas de crédito, tem alguma esperança para esse pessoal? Olha, tem aquelas linhas de crédito que foram lançadas pelo governo federal, através do BNB, que é a linha mais atrativa, mas como a gente sabe ainda é muita burocracia, embora tenha um esforço muito grande do banco em atender essas demandas. As linhas de crédito do Banco do Brasil e na Caixa Econômica, o Pronamp, mas também, segundo se divulgou, esses créditos já saíram todos, ou seja, não sei quem tomou, porque quem conheço disse que não conseguiu. Enfim, e agora tem uma medida provisória que está pegando os recursos do Fungetul, né, para tentar jogar para essas linhas de crédito. Então, de fato, há uma dificuldade extra quando a gente imagina que para reabrir o hotel você precisa fazer esse investimento e, de fato, a gente não tem esse capital disponível. A maioria das empresas não conseguiram acessar esses créditos. Ontem eu vi uma matéria no Fantástico de uma família do Rio, coisa assim, que ele foi para, acho que era Teresópolis, né? Na primeira semana aí que eles liberaram, botaram a família no carro, foram para Teresópolis, viagem de 1h30. Lá pelas tantas o repórter informava que a associação, o setor, na verdade, nacionalmente, esperava uma espécie de volta do turismo dos anos 80, 90, né? Que não era baseado ali no tráfego aéreo, mas em viagens mesmo rodoviárias, que esse momento ia ser esse o turismo que iria ter para retomar. E a minha dúvida é como é que o nosso estado, o setor do nosso estado se programa dentro desse contexto, né, para essa retomada até desse cenário posto aí de viagens rodoviárias, já que equipamentos aéreos por hora não deverá haver viagem. Foi o que eu disse, você tem que fazer um trabalho buscando atingir desde o Ceará até Maceió, um raio de 500 quilômetros da capital natal, que aí você abrange também as cidades do interior da Paraíba, do próprio Rio Grande do Norte, de Pernambuco e lá Alagoas. Se não fizer esse trabalho, a retomada da atividade hoteleira em si, especialmente os hotéis maiores, esses de Natal, eles vão sofrer muito mais. Porque você bem disse, o tráfego aéreo vai demorar bastante a voltar a uma certa normalidade. Em Natal a gente tem um problema adicional dessa crise do aeroporto, que a gente não sabe bem como é que isso vai terminar. O fato é que hoje as nossas perspectivas para esse tráfego aéreo, essa vinda de turistas de outros estados, ela fica muito incerta, não obstante o fato de que nós devemos fazer algum trabalho, especialmente com algumas operadoras, que podem nos trazer esses passageiros. E aí se pensar até mesmo em subsídio de voos tipo voo charter, como se fazia antigamente. Olha, nós garantimos 30% dos assentos. Você vai trazer o turista. Porque do contrário, as operadoras também não vão correr o risco para tentar viabilizar um voo charter que eles sabem que as pessoas podem não vir. Portanto, é um conjunto de ações que devem ser coordenadas no sentido de se buscar esse turista regional, mas também começar a pincelar o turista nacional. Essa mesma reportagem mostrava o caso de uma dona de uma pousada de Campos do Jordão. O setor lá está autorizado, mas ela disse que tomou a decisão de não iniciar porque a cadeia restante, como bares, restaurantes, não estava ainda autorizada a abrir. Para ela não ia ter lucro, nem ia dar prejuízo abrir pousada se não ia ter o resto dos equipamentos de Campos do Jordão. Ainda um outro problema, as normas sanitárias, os protocolos sanitários que têm que ser implementados, que suponho que é um gasto a mais. Já tem um cenário de é maioria ou é minoria os empresários do setor que podem se adequar e reabrir já nessa fase inicial? Veja, vamos falar de dois cenários distintos. Vamos falar do cenário Natal e do cenário Pipa, né? Que Pipa já reabriu
praticamente todas as atividades com protocolos implementados para cada tipo de Ali, atividade. Serra de São Bento, eu soube que está um sucesso Tá total. lá. Mas tem 3 hotéis. Pois é. Assim, eu estou falando do segundo modo destino e do primeiro, né? Então, Pipa você tem uma capacidade muito maior de se receber turista. Então, todos os setores da economia, a prefeitura lá fizeram protocolos específicos para cada setor. Zé, me permita, nesse final de semana, em Pipa, uma reabertura das pousadas, dos hotéis, você sabe qual foi a média de ocupação? Estamos limitados a 50%. Tá. Tá certo? Então a gente tem que falar em 50%, pelo menos regularmente. Não garanto que alguém passou do número. Também tem um outro fator, que é os apartamentos, que não entram nessa conta, que requer fiscalização, que é muito complicado se fiscalizar apartamentos, né? E Pipa tem bastante. Para o nosso ouvinte entender, apartamentos que você diz é que fogem às pousadas e hotéis. Não, Isso. dentro dos hotéis, às vezes. São apartamentos que você usa para alugar. Em condomínios que tá. são usados para alugar. Esses você não tem um controle. De repente o cara aluga um apartamento e vai 10 pessoas para ali. Um Sim. apartamento de 50 metros quadrados. Então isso gera um problema. E isso é muito comum em Pipa. Isso é muito comum em Pipa. E nós que somos os empresários do setor hoteleiro e aqueles do setor de bares e restaurantes que cumprem esses protocolos, nós somos de certa forma penalizados. É por isso que a BH tem uma ação a nível nacional no sentido de combater, não é de combater, de regulamentar esse tipo de atividade econômica, no sentido até de nessa própria pandemia permitir que não haja descontrole. Portanto, esse é um cuidado que nós temos que ter. O outro cenário é Natal. Natal que ainda os bares e restaurantes não estão autorizados a funcionar vendendo bebidas. Isso inibe muito a frequência das pessoas a esses lugares. E os que estão permitidos a sua abertura são menores com essa restrição. Portanto, E Pipa está liberado, né? Pipa está liberado. Portanto, você tem aí um fator, digamos assim, negativo para que as pessoas venham para Natal também. Porque as pessoas querem vir para Natal, ir para um bar, para um restaurante, curtir um pouco a noite. E aí cria essa, digamos assim, essa dificuldade adicional para o setor, e é razão disso que a boa parte dos hotéis não se veem estimulados a abrir os seus hotéis, porque se abrir, vai ter que fazer esse investimento, tira o povo lá do contrato de suspensão ou de redução, que está sustentando, que ajudou sobremaneira a se manter os empregos e as empresas. Se você tirei, e aí com um mês você funcionou, tem que pagar o salário, e aí você não teve a receita. Meu amigo, você quebra em 2 meses. Então, esse é o cenário atual, que a gente espera que essas atividades com bares e restaurantes voltem uma certa vida normal, e aí você começa a dizer para as pessoas, venham para Natal, que aqui você vai ter um pouco o que fazer, além dos hotéis, você vai ter uma vida noturna para curtir.